não se abata pelo fato de, não, planejamento é só para grande empresa, meu negócio é muito pequenininho, não precisa de planejamento. Me estruturar para quê? É muito simples o que eu vou fazer, não precisa. Não, não é assim. Não é simples como você pensa e você precisa sim de planejamento. Claro que planejamento mais simples, né? Do que uma grande empresa, mas vai lhe ajudar muito se você fizer isso antes. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Olá, esse é o podcast das 11 fragilidades e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que todo empresário que quer crescer vai se interessar por ele, porque a gente vai falar um pouco sobre como fazer a sua empresa crescer de verdade, sobre bases fortes. Então, a gente vai falar sobre como você pode estruturar a sua empresa para que ela cresça, mas cresça rápido, com solidez. E por isso, não deixe de assistir e também lembre de se inscrever, deixar seu comentário, deixar seu like. Compartilhe também esse conteúdo com quem você acha que também tem uma empresa que quer crescer. Então, tenho certeza que você, empresário, vai adorar. E eu tô aqui com a Tederalda, eu me chamo Sara. Então, vamos lá, a gente vai começar a primeira pergunta. Eu queria saber, Tederalda, por que é tão importante estruturar uma empresa para que ela consiga crescer? Bom, eu sempre gosto de responder essa pergunta quando a gente pensa que uma empresa é algo semelhante com a casa, um edifício, né? Quer dizer, uma empresa é um bem muito valioso, então você deveria ter um cuidado com ela, assim como você tem um cuidado com a casa que você constrói para viver, para morar, né? Ou se a casa já está construída, saber quem construiu essa casa. Porque se você não construir alicerces, estruturas sólidas, quando a gente fala de uma empresa, de novo, fazendo um paralelismo com o edifício, você não consegue colocar peso na empresa. E colocar peso na empresa significa fazer com que ela vá crescendo ao longo do tempo. Né? Uma empresa com tempo, como é difícil mesmo, você vai colocando andares, ele vai crescendo, você vai colocando mais peso no edifício. Numa empresa, você vai colocando também mais peso no sentido de que você vai trazer cada vez mais clientes, colaboradores, você, quem sabe, vai diversificar a sua linha de produtos, vai ter mais produtos, vai aumentar a sua estrutura. Então, você vai colocando mais peso na empresa, né? Peso visto dessa maneira, e aí ela precisa ter bases sólidas para aguentar esse crescimento. Senão, ela pode ter um problema maior lá na frente. Então, em linhas gerais, estruturar a empresa, deixar ela sólida para que ela consiga crescer rápido e também com sustentabilidade. Legal, muito bom. E, assim, para o empresário também, eu acho que é muito importante, né? Porque não é só a empresa que precisa estar bem estruturada para fazer ela crescer de verdade. Então, eu queria saber, assim, o que é que o empresário pode fazer, né? Como ele pode se preparar para estar bem estruturado também. Tá. Bom, eu diria que quando a gente fala da estruturação da empresa, nós poderíamos pensar em 3 passos, né, que envolveria a estruturação de uma empresa. E o primeiro passo é exatamente o que você está falando. O empresário, ele primeiro precisa se estruturar para ele conseguir lidar com o que é uma empresa, para empreender um negócio. Né? E ele se estruturar, no caso do empresário, ele, por exemplo, aprender sobre empreendedorismo, ele estudar mais sobre como é que ele deve gerenciar um negócio, uma empresa, porque é comum um pequeno e médio empresário, ele tem um perfil mais técnico, não se desenvolveu como administrador. Ele não sabe o método para fazer a empresa crescer, né? Ele vai ali meio que no improviso, na boa fé, na força de vontade, acreditando que tudo vai dar certo. Teve uma ideia maravilhosa e ele acha que aquela ideia maravilhosa vai brotar cliente, dinheiro, colaborador, e não é assim. Você precisa se preparar para tocar um negócio. Se você não se prepara, suas chances são menores. Então, eu diria que quando se fala de estruturar um negócio, você primeiro tem que se estruturar. No sentido... E aí eu vou até fazer uma viagem maior aqui. Você nem me perguntou isso, mas está envolvido nesse pacote todo, que você também, como empresário, precisa pensar numa estrutura que envolva a sua cabeça, quer dizer, uma estrutura emocional, mental,
sabe? Um equilíbrio mesmo para você tocar um negócio. Você vai ter muito dissabor, você vai ter muito problema pela sua frente. Você tem que ter uma resiliência muito grande para lidar com as dificuldades que vão surgir na sua frente. Tocar uma empresa não é fácil. Então, o empresário, ele precisa também se estruturar cabeça, eu diria se estruturar fisicamente, porque né, tem que aguentar o tranco ali do negócio. Tem algum negócio que você trabalha muito em pé, outro trabalha muito sentado. E também descansar, quer dizer, ser uma pessoa que lida bem com estresse, porque você vai passar muito por estresse. Se alimentar bem, dormir adequadamente, percebe? Quer dizer, aí eu estou falando só do aprendizado, estrutura como aprendizado, mas também estrutura geral que uma pessoa deveria ter para tocar o negócio. Eu diria qualquer coisa nessa área, não só uma empresa, né? Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né, do trabalho com a mente, com o corpo, para que você consiga estar no seu melhor, né? Porque quando você está no seu melhor, você consegue entregar isso para sua empresa também, né? Você está cansado, você está com problema de saúde ou muito estressado, isso vai refletir no trabalho que você está dando, né, entregando para a sua empresa. Então, eu acho que você está bem estruturado realmente é fundamental em todos os campos da sua vida, né? E Você sente essa então, diferença em você quando sim. está trabalhando assim? Sim, quando você começa a fazer exercício, até dá mais ânimo, né? Eu acho também tem todos aqueles hormônios lá que liberam a adrenalina, sei lá, que contribuem também, né? Para você causam um bem-estar já por causa disso e você fica com mais energia mesmo, né? Eu acho para trabalhar, para fazer as suas atividades. E essa questão da mente também eu acho que é muito importante, né? Porque eu acho que ter uma empresa gera muito estresse, né? Eu acho que é muita responsabilidade, tem muitos campos que você precisa administrar. Então, se você não tiver uma válvula de escape, né, eu acho que você pode, né, ter um problema mais sério, né, assim, ficar muito estressado e não conseguir nem ansioso, né? A ansiedade é um problema muito grave. Que a gente até tem um vídeo, né, sobre isso, que muita gente sofre de ansiedade hoje em dia, então acho que uma das causas é isso, né? De você estar muito desequilibrado nos campos da sua vida, assim. Então, eu acho que achar esse equilíbrio é fundamental mesmo. Pois é, e eu observo, às vezes, que o empresário ele se desgasta tanto, se descuida tanto dele, nisso que você está falando, que quando a empresa começa a ficar boa, ele já está acabado. Não aguenta mais tocar a Não empresa. tem Vejo mais demais, energia nenhuma. vejo demais isso acontecer. E aí você tem que pensar que a empresa vai durar 100 anos, né? 100 anos a empresa vai durar, 200 anos, sei lá. E, assim, voltando um pouco, você falou muito que o empresário, às vezes, não se prepara, né? Quando ele vai abrir um negócio, né? Enfim. E aí eu queria saber, assim, é possível você já abrir um negócio com tudo muito bem estruturado, ou isso é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, ao decorrer, né, do processo que a empresa vai se construindo, enfim. Ou se você já pode abrir sua empresa com ela bem estruturada, assim. Eu diria, se você vai começar do zero, aquela história que a gente falou, você teve uma boa ideia, decidiu empreender um negócio e vai começar ali do início. Você tem todas, você teria a grande oportunidade de começar algo mais estruturado, sabe? Não tocar apenas no improviso, na vontade. O empresário fica louco, né? Tem uma ideia, não, eu quero começar amanhã. Não é assim que acontece? Não dá para esperar, vou perder essa oportunidade. Não, dá para esperar sim. Dá para esperar. Tudo que não der para esperar, você então reavalie se aquele é um bom negócio ou não. Porque se não dá para esperar, daqui a pouco ele acaba, né? Se acaba, não tem mais oportunidade nenhuma. Então, eu diria que você deveria se estruturar desde o início, sabendo que você vai encontrar pela frente uma série de situações que você não pensou inicialmente e você vai precisar lidar com isso, né? Até improvisar nessa hora, mas improvisar com base em algo que eu conheço é muito mais fácil do que improvisar no escuro. Ah, Né? Tem história tô, né? dos músicos que a gente gosta, os músicos de jazz. Os músicos vão lá na frente do palco e improvisam demais, né? A gente não vê isso? Mas eles dominam o instrumento de uma forma tal que podem se dar ao luxo de improvisar. Se você não sabe, aí eu não sei como gerenciar adequadamente meu fluxo de caixa. Não sei nem para onde é que vai. Certo? Aliás, tem empresário que não sabe direito nem o que é um fluxo de caixa, nunca viu, por incrível que pareça. Ora, aí aparece uma situação mais
problemática de falta de dinheiro, ele não sabe como lidar com aquilo. Entendeu? Então, eu diria que é uma grande oportunidade para você se estruturar. Não se abata pelo fato de, não, planejamento é só para grande empresa, meu negócio é muito pequenininho, não precisa de planejamento. Me estruturar para quê? É muito simples o que eu vou fazer, não precisa. Não, não é assim. Não é simples como você pensa e você precisa sim de planejamento. Claro que planejamento é mais simples, né? Do que uma grande empresa, mas vai lhe ajudar muito se você fizer isso antes. E eu acho assim que quando você já abre o negócio, né, com ele bem estruturado, você tem muito menos problema realmente, né? Você já está na frente até dos seus concorrentes, porque a maioria das pessoas não fazem isso. Então, se você leva um tempo a mais para se planejar, se estruturar muito bem, quando você começar o seu negócio, a tendência é que ele só, assim, né, que ele dê mais certo, né, do que você começar sem à toa, né, sem planejamento, sem estrutura. Sem dúvida, isso é uma boa coisa que você falou também, é uma vantagem competitiva. Você está lidando com as armas todas que você tem da gestão, da estruturação, né? E em relação, assim, para o empresário que quer começar a empresa já bem estruturada, assim, eu queria saber qual é o primeiro passo que ele precisa fazer para isso acontecer, né? Bom, o primeiro passo nós falamos, que seria ele próprio se preparar para tocar um empreendimento, né? Um negócio Sim. novo. O segundo passo é ele, no método que a gente ensina aqui nas 11 fragilidades, é ele identificar quais são os problemas que a empresa tem, ou as fragilidades, se nós quisermos também usar esse termo, que podem atrapalhar o crescimento da empresa, que podem fazer com que a empresa, que faltam na estrutura da empresa. Né? Volta a história do prédio, da casa. Eu gosto de comparar fragilidade com rachadura. Imagine que um prédio ele pode ter algumas rachaduras na parede, que quando você percebe que aquela rachadura existe, antes de você colocar os outros andares em cima, você precisa primeiro corrigir aquela rachadura, né? E também descobrir o que é que causou aquilo, porque você pode consertar e amanhã surgir uma rachadura de novo. Então, por exemplo, se o empresário, vindo agora para a empresa, ele já percebeu que ele tem uma fragilidade para vender, ele não sabe vender, não gosta, não sabe, tem vergonha de vender, sabe? Não tem esses casos, né? Tem, Sim. aliás, essa é a maioria, né? E aí ele já tem essa fragilidade e diz assim, não, mas não tem problema, meu produto é maravilhoso, vão bater na minha porta para comprar. Não é assim, nós sabemos que você precisa ter uma habilidade de venda. Então, e se ele não corrigir essa fragilidade antes de ele começar a crescer de verdade, ele vai ter uma dificuldade, pode ter uma dificuldade maior, percebe? Então, seria um exemplo, e outros, como nós falamos aqui, ele não sabe como calcular a lucratividade da empresa dele, é outro obstáculo para o crescimento. Outra, por que isso é um obstáculo para o crescimento? Ora, porque pode estar entrando dinheiro na sua empresa, você fica animado, feliz porque está entrando dinheiro, e está dando prejuízo. Quanto mais dinheiro entrar, sabe o que vai acontecer? Vai ser pior, fica um buraco no caixa. Porque esse método que a gente ensina, dos métodos que existem no mercado, é o método que eu mais confio, né? E que eu vi que ele tem uma eficácia muito grande, porque ele vem das grandes empresas. As grandes empresas elas não são grandes por acaso, não. Elas são grandes porque elas aprenderam a lidar com esse assunto, que a gente chama aqui na nossa empresa de gerenciamento de riscos e resolução de fragilidade. E a gente traduziu isso tudo para a pequena e média empresa. É um método muito poderoso. Então, é isso, quando se fala identificar esses 11 pontos, né? Para que você tenha mais solidez. Dentre esses pontos todos que você falou, né, que você mencionou, qual seria esse processo que poderia ser estruturado primeiro, assim? Tem algum que você acha que seria o primeiro ao empresário prestar atenção para estruturar ele? Essa é uma pergunta sempre que nós temos que responder com muito cuidado, né? Porque, às vezes, a fragilidade que aparentemente está mais à vista, ela pode não ser a mais perigosa. Volto ao exemplo da parede. Você tem aqui uma rachadura, você está vendo a rachadura na parede, mas tem outra do outro lado da parede que você não está vendo. E a outra é bem maior do que essa que está aqui. Ou seja, você pode achar que o seu problema é só de vendas, mas seu problema pode não ser só de vendas, pode ser financeiro. Mas você está vendo ali que
o dinheiro não está entrando na empresa. Quer dizer, a rachadura das vendas é mais visível. Por quê? Basta perguntar assim, Sara, Sim. você está vendendo? Não, não estou. Opa, então tem um problema aí. Mas não sabe você que o dinheiro que vai entrar, naquele exemplo que nós falamos agora, vai desaparecer. Então, porque aquela fragilidade da financeira está bem escondida, está do outro lado. Então, precisamos ter cuidado quando a gente responde essa questão, mas eu diria para você que sim, tem uma ordem. Tem uma ordem porque algumas fragilidades, elas são mais graves na grande maioria das empresas e elas são mais presentes. Elas estão mais, como é que a gente poderia dizer, num edifício, é como se elas tivessem mais na base das fundações ali, sabe? Elas são mais necessárias. E a primeira delas, se eu tivesse que escolher uma ordem, que eu chamo assim, uma ordem que processos ou áreas você precisa criar na sua empresa. Eu não gosto muito da palavra área, porque quando você fala de uma área, principalmente uma pequena e média empresa, parece que é uma área física mesmo que a empresa tem para cuidar do financeiro, uma área de vendas, uma área de recursos humanos. Não funciona assim numa empresa menor, principalmente. Aliás, a administração moderna já não... Isso não é bom. Melhor que você fale de um processo que perpassa a empresa toda e que esse processo ele tem determinadas atividades. Bom, porque um processo ele é mais dinâmico e ele não isola as pessoas em caixinhas, sabe? Quer dizer, quem faz o financeiro poderia vender também, por que não? O dono do negócio, quando ele começa, não é ele sozinho, ele é o único processo que a empresa tem. Ele faz o financeiro, ele vende, ele cobra, ele contrata colaborador, faz tudo. Eu já passei por isso, né? Quando nós abrimos aqui as 11 fragilidades, inicialmente era só eu, né? Felizmente você me ajuda hoje aí muito, né? Então, é isso. Então, a primeira área, que eu diria processo, eu falo área muitas vezes porque o empresário entende melhor, é a área financeira. Ali eu diria que é a primeira fragilidade que você tem que olhar de todas. E por quê? Por que será? Porque sem dinheiro ninguém consegue para lugar nenhum. Consegue? Como é que você Não dá vai para tocar? fazer nada, né? Nada. Como é que você vai tocar uma empresa sem dinheiro? Então, o empresário também acha que o dinheiro vai aparecer. Ele gasta toda a economia dele para abrir a empresa, sabe? Para criar o produto. E ele diz assim, não, fique tranquilo, isso que vai vender, não tem problema, vai vender. Eu vou abrir minha loja aqui ó, e vai encher de gente. Pode ser até que aconteça isso, mas dificilmente acontece num volume suficiente para você sustentar o negócio. É difícil acontecer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estruturar o financeiro, sabe? Ter uma reserva financeira, saber calcular a lucratividade, ter um fluxo de caixa que você administra, controlar bem os seus pagamentos, controlar a inadimplência, mas essas são as principais. Se você faz isso, você dá uma garantia maior que o dinheiro que entra vai virar mais dinheiro. Porque o segredo financeiro é o seguinte, você coloca dinheiro e ele faz aquilo virar mais dinheiro. Quando Direciona. isso não acontece, tem um problema, né? Tem um grande problema, porque o dinheiro acaba. O empresário faz uma venda, recebe 20 mil, ele diz, opa, vou botar os 20 mil no bolso. Ora, entrou 20 mil. Mas peraí, mas tem despesa para produzir aquele 20 mil. Não, mas eu estou precisando de dinheiro, eu sou dono do negócio. Aí ele quebra a empresa. Estou dando um exemplo só, né? E aí, assim, o processo de venda, você já mencionou um pouco, então ele também seria um ponto fundamental para ter uma empresa bem estruturada, né? Isso. Ele é o Quer segundo. falar um pouco sobre ele? Vou falarei. Esse é o segundo, eu diria que é o segundo, Sara, depois do terceiro. O segundo é o de vendas, você estruturar bem o processo de vendas da sua empresa. Né? E por que isso? Porque, tá bom, você agora estruturou o financeiro, está tudo funcionando bacana aqui. Né? Tem fluxo de caixa, tem tudo, sim, mas e cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro novo da empresa? Ele vem de onde? Ele vem das vendas. Então, se eu estruturar o financeiro e não vierem as vendas, não adianta absolutamente de nada. Então, a segunda coisa que você tem que fazer é estruturar bem ali as vendas Da empresa. para você trazer dinheiro novo, né? Quais são os pontos que você precisa trabalhar no processo de venda para a empresa ficar bem estruturada, assim? Legal. Eu diria que tem três, assim, tem mais do que três, mas os três são a estrutura mais forte. Primeiro, você tem que priorizar as vendas. Tem que dar prioridade a elas.
né? Não é vender quando dá tempo, quando você tem. Não, você tem que priorizar. Passo número 1. Segundo, você tem que vender de forma ativa, né? Ou seja, você tem que ir para a rua para vender, né? Acho que isso é uma grande dificuldade, né, dos empresários. É maiores. Você não gosta. Aliás, a gente trata ali a atividade de vendas meio que marginalizada. Isso aqui não é para mim, eu sou dono da empresa. Você acha que eu vou para a rua para vender? Não, claro, você tem que ir para a rua para vender. Você que tem que vender. Quem que conhece melhor os produtos e serviços do que você, dono da empresa? Você, né? Então você que tem que vender. Essa segunda, seria uma segunda, que ela está próxima de priorizar, mas eu poderia priorizar e não ter vendas ativas. Priorizar um processo maior de venda passivo. Faz sentido, né? Quer dizer, eu priorizo pedir para as pessoas me indicarem umas às outras, né? Bom, mas não é isso, só isso. Você tem que priorizar ir para a rua. Segundo, e rua que eu falo é uma maneira de falar, né? Porque você pode aí, o terceiro pilar das vendas é você utilizar o marketing digital. Quer dizer, você não vender apenas da forma tradicional, que seria ir para a rua ou ligar para as pessoas para atender. Vender, né? Ontem eu falei com uma empresária, eu acho impressionante como essas coisas ainda estão tão presentes. Ela me dizia isso, minha maneira de vender, você sabe qual é, Geraldo? É aqui, ó. Tem um termo no mercado chamado cold call. Cold call, traduzindo do inglês, é ligação a frio. Eu ligo para você, eu nunca falei com você na minha vida e digo, Sara, você está interessado em fazer sua empresa crescer? Aí você vai dizer, mas quem é você? Isso acontece muito com coisa de internet, não sei se já aconteceu com você, mas vez ou outra ligam, né? Perguntando, você não quer não comprar um plano, não sei o quê, não sei o quê. Não, se eu quisesse eu ia lá, né? Pesquisar sobre isso, e aí o marketing digital poderia ajudar, né? Essa pessoa que quer vender nesse processo, né? Se alguém está procurando algo relacionado ao que você vende, e você utiliza do marketing digital, essa pessoa vai achar você, né? A boa coisa é essa. Você vai criar relacionamento com a pessoa, sem vender para ela até. Mas o cold call funciona, viu? As grandes empresas usam o tal do cold call, a ligação a frio. E é por isso que você recebe ligação, e eu também, senão ninguém ligava. Mas o índice é muito baixo de fechamento. Muito baixo. E aí a pessoa se ampara, às vezes numa grande empresa, por exemplo, quem liga muito é banco, né? Que estou ligando do ponto X, aí ele tem um nome para me ligar, mas se for um pequeno empresário, a pessoa nem liga, achar que é trote. Pois é. Então, e hoje em dia ninguém gosta mais de ter telefone também. Acabou, tá aqui. Só WhatsApp. Então, esse é o terceiro item que você tem que incluir no processo de vendas. Priorizar, vender de forma ativa e utilizar o marketing digital. E eu digo para o empresário, só para fechar essa parte, bem simples, faça o seguinte, coloque na sua agenda, pega a sua agenda e coloque lá que de 2 às 3, todos os dias, 2 às 3 é só um exemplo, né? Você vai trabalhar naquele horário só com vendas. Não vai fazer mais nada, só vai trabalhar com vendas. Mas como é que eu vou conseguir fazer isso, Geraldo? Se o cliente me ligar, se vire, você dá um jeito. Se você não fizer isso, você corre o risco de parar de vender e chegar a dinheiro novo, né? O problema está no empresário querer fazer isso, né? Porque, como você falou, tem todos esses preconceitos, essa relutância mesmo de sair para vender, né? Porque parece que você está fazendo alguma coisa errada. Não sei, essa ideia é meio estranha sobre isso. Mas, para um empresário, assim, que não gosta de vender, tá com quer vender, mas ainda não está, né? Assim, quer fazer a primeira coisa, assim, você diria o quê? O que é que o empresário pode fazer para ele já começar a vender de uma maneira melhor, assim? A primeira coisa é ele se capacitar como vendedor. Eu vou usar essa palavra vendedor para chamar a atenção, porque, de novo, né, a questão do preconceito. Primeira coisa, ele tem que aprender a vender. E tem técnicas para você fazer isso. Tem que desenvolver como vendedor. Né? Assim como quase tudo na vida. Essa é a primeira coisa. Depois que você se desenvolver e você se sentir mais confortável com o processo de vendas, seja uma venda mais direta ou seja uma venda mais indireta, como essas que nós falamos aqui, como qualquer habilidade na vida, né, Sara? Quando você começa a ler um livro de um assunto que você não conhece.
você fica meio ali preguiçoso, não vou aprender isso aqui, né? Fica sem querer dedicar horas àquilo, achando que está perdendo tempo. À medida que você vai aprendendo aquele assunto, você não quer saber cada vez mais, não é assim que acontece? Você não é diferente. Você tem que tomar gosto por vender. Se você não tomar gosto como vender, ó, ouçam aqui os empresários que estão aqui nesse canal. Se você, como empresário, não desenvolver gosto e habilidade para vender, e você tem uma pequena empresa, você vai ter dificuldade para sustentar o seu negócio. Porque não ache que outra pessoa vai vender por você, não. É você que vai ter que fazer isso. Até para dar um bom exemplo. Na empresa de vendas é algo prioritário, sabe? E o outro ponto que eu queria saber sobre essa parte da estruturação da empresa é se tem como você estruturar a empresa sozinho ou você precisa da ajuda de outras pessoas para fazer isso. Você precisa contratar pessoas para te ajudar a crescer, né? Queria saber assim, sua opinião sobre isso. Assim, eu diria que você não vai conseguir ir longe durante muito tempo se você não tiver alguém para lhe ajudar. Como é que a empresa vai crescer? Crescer sozinho é praticamente impossível, em qualquer tipo de negócio. Mesmo em negócios que requerem menor quantidade de mão de obra, mesmo assim, você vai ter que ter pessoas para lhe ajudar, né? E aí são os colaboradores que você vai ter que, em algum momento, trazer eles para sua empresa, contratar pessoas. Aí é uma terceira base da sua estrutura ali, né? Para que elas lhe tirem do operacional ou reduzam bastante a carga de trabalho que você tem no operacional para que você se dedique à parte mais estratégica da sua empresa. Essa é outra fórmula também do crescimento. Se você só estiver metido ali no operacional, você não vai enxergar quais são as melhores estratégias para você chegar no seu crescimento. Você quer sair da sua cidade, você está em Maceió, né? Aham. Está em Maceió, por exemplo, você quer sair de Maceió para ir para Recife, por exemplo. Você tem duas estradas hoje, né, para chegar lá. Ah, O litoral tem estrada pela BR. Você vai ter que calcular ali o que você quer, quanto tempo você quer chegar, qual é a gravidade ou a urgência da reunião que você tem lá no ponto de destino, né? Ou se você quer ir mais tranquilo ali pelo litoral, ou se você precisa tomar. Então, você vai definir qual é a melhor estratégia que você vai usar, nesse caso, uma estrada, para chegar no ponto de destino. Se você tiver mergulhado ali no operacional, você pode pegar o carro, daqui a pouco, quando você já vê se está na estrada. Você pegou a estrada errada, mas foi no automático, você não parou para pensar. você Percebe? não vê, né, o redor, assim, você não enxerga direito, Não né? parou para pensar. Eu estava ali trabalhando, vamos para Recife? Vamos. E né, aí você pega o carro e vai. Quando você viu, você já estava naquele estado. É só um exemplo para dizer que isso é exatamente igual quando o empresário vai. Ah, eu quero aumentar minhas vendas em 3 vezes. Ah, legal. Então, eu vou contratar 2 vendedores novos. Bom, pode ser que o caminho seja esse, mas pode ser que o caminho não seja esse. Pode ser que a estratégia melhor seja qual é que nós estávamos falando agora. Você vai, então, investir no projeto de marketing digital, ao invés de contratar os 2 vendedores. Vai demorar um pouco mais, talvez, mas é muito mais sustentável. É outra estrada, diferente da primeira, percebe? Não E é? aí você termina trabalhando até menos, né? Quando você tem outras pessoas para lhe ajudar, porque você consegue focar mais no estratégico, como você falou, e para de fazer essas coisas muito mecânicas, né? Que você pode contratar outras pessoas para lhe ajudar, né? Pois é, pois é. Então, essa parte, quer dizer, estruturar bem a maneira com que você vai lidar com as pessoas, porque não é só assim, né? Vou começar, eu vou precisar de gente, trago alguém e boto aqui na empresa. Pronto. Ó, fulano, chegou, começa aqui a fazer esse trabalho. Isso não funciona, né? Tem que ter um bom processo, né? De Tem que gestão. ter um processo. Como é? Fala aí. Explica pra gente como é que faz isso. Você me perguntar, antes que eu comece a falar logo, né? Existe, É. dentro do grande processo de que a gente chama gestão de pessoas, porque colaboradores são pessoas, existem 5 grandes processos aqui. A parte de recrutamento, onde você vai buscar a pessoa, a seleção, como é que você vai entrevistar ela para você acertar mais do que você é, porque você vai errar sempre, não tem jeito. Essa é uma das partes mais complexas da empresa. Que treinamento você vai dar para ela, porque ela nunca está pronta? Como é que você vai avaliar essa pessoa periodicamente para saber se ela está tendo o desempenho que você esperava?
E como você retém a empresa. Se agora encontrou a pessoa certa, você vai deixar ela embora? Rigor é melhor você não deixar ela embora, você reter ela na sua empresa. Você tem que implementar esses 5 processos que, de novo, quem está nos ouvindo aqui pode pensar, meu Deus, isso aí é muito complicado, é muito complexo fazer isso. Complicado é não ter isso. Complicado é não ter um bom colaborador, né? Que aí você não vai crescer nunca. Pois é, pois é. Vou contratar uma pessoa ruim que vai lhe botar para trás, vai lhe atrasar, vai até perder cliente você, porque a pessoa não atendeu bem o cliente. Então, colaborador muito valioso para a empresa. Legal. E falando em pessoas, assim, né? O colaborador é fundamental para crescer a empresa. E o cliente também é um outro fator aí, né? Fundamental para ter uma empresa bem estruturada. E aí eu queria saber como montar um atendimento a um cliente bem estruturado para que a empresa consiga crescer de verdade, assim. Então, vamos chamar, quando a gente fala das partes, das áreas da empresa, seria, se eu não me perdi aqui, a quarta área, né? Que seria É a quarta. Bom, o cliente é aquela história lá, que se você não resolver muito bem o seu processo de atendimento ao cliente, prestação do serviço ao cliente, tudo aquilo que você fez vai ser em vão. Não é? Estruturou a empresa, vendeu, tem colaboradores, o cliente chegou e vai embora, porque ficou insatisfeito com o seu serviço. Não é? O pão que você vendeu naquela padaria não é um pão bom, demora, sei lá, né? O serviço que você, a consultoria que você entrega para ele não funciona. Então ele vem, compra, mas vai embora. Então você precisa, de fato, cuidar muito bem dessa parte que a gente chama de estrutura que você tem que ter de atendimento ao cliente. E é engraçado que quanto mais estruturado você tiver, menor o seu custo de atendimento para o cliente. Porque a gente pode pensar que é o contrário, né? Estrutura de atendimento tem um negócio enorme, não, o contrário. Quanto mais você, por exemplo, documentar o passo a passo que você faz, que você precisa fazer para atender o cliente, mais fácil fica para você cumprir ele, porque você sabe o que, é que tem que fazer. Mais barato, quer dizer, menos especializados, vou usar esse termo, as pessoas que você precisa trazer para atender o cliente, porque está documentado o que ela precisa fazer. Ela não precisa ser um expert necessariamente naquilo. Você também vai melhorando esse processo ao longo do tempo, tirando desperdício, sabe? Vai calibrando ele. E eu falando de uma coisa simples, não foi? Que é você documentar o processo de atendimento ao cliente. É bem simples isso. Não tem grandes investimentos para você. Então, e o processo documentado de atendimento ao cliente, ele é um dos pilares dessa estrutura que a gente está falando de prestar um bom serviço, né? Porque você vai atender com qualidade todo mundo, né? Você não vai ter uma discrepância, né, no atendimento. Um dia você atende bem, outro dia você não atende bem. E aí um cliente acha bom, o outro não acha. E aí, né? Você não fica com uma boa imagem, né, também. Perfeito, exatamente. Pior do que um mau atendimento é um atendimento instável. É uma Está. instabilidade do atendimento. Quando eu sei que o atendimento é ruim e eu quero ir naquele lugar, eu vou. Eu já sei que o atendimento é daquele jeito. Agora, pior é você ir para um local ser atendido, que você foi atendido bem antes, quando você vai agora mal atendido porque o colaborador é outro. Né? Ou porque a pessoa está com dor de cabeça e naquele dia ela não lhe atende bem. E aí, se cria uma rejeição maior do que quando você já sabe que o atendimento não é muito bom. Percebe? O processo, ele, não diria que garante, mas ele reduz a possibilidade de você variar a maneira com que você atende o cliente. Quanto atraso, né? Isso também pode ser evitado se você tem um processo, né? Também, que a pessoa já sabe que, quando recebe a ligação do cliente ficou de dar um retorno para ele, recebi uma ligação, tá bom, fulano, então eu lhe dou um retorno amanhã, até o final do dia amanhã eu lhe dou um retorno. Eu não anoto isso em lugar nenhum. Mas então eu mando embora. São 20 clientes, por que eu preciso anotar? São só 20 clientes só, não precisa. Eu já sei todo mundo de cabeça. Aí 3 outros ligam também com um problema, daqui a pouco você já não sabe mais qual é a hora que você disse para um, para outro. Tem que anotar, né? Não é uma coisa simples. Bom, então vamos recapitular aqui para o empresário
ficar mais claro, né? São 3 passos para ter uma empresa bem estruturada. O primeiro passo é você, como empresário, se estruturar bem, né? O segundo seria você identificar as fragilidades que você tem na sua empresa. E o terceiro passo seria você estabelecer os processos para fazer a sua empresa crescer de maneira bem estruturada. E dentre esses processos, a gente já falou do primeiro processo, que é o financeiro, o segundo processo, as vendas, o terceiro processo, colaborador, o quarto processo, cliente, e agora a gente vai falar do quinto processo, que é sobre a gestão da empresa, né? Primeiro, eu queria que você explicasse por que esse processo, que a gente pode pensar que seria logo o primeiro, ele está para o fim, assim. Explica um pouco sobre isso, assim, sobre a gestão ser um processo que está lá mais para o fim, mas ela é muito importante também, né? A gestão tem uma pegadinha aí, né? Quando a gente fala da gestão, tem que ter muito cuidado, que é o seguinte, a gestão, a rigor, ela é menos necessária no início, porque a empresa é pequena, e às vezes é você próprio, você é outra pessoa, então você vai precisar ser menos requerido para administrar o negócio. Você poderia deixar ela para depois, vou colocar entre aspas, né? Entre aspas, porque a empresa ela não cresce de forma linear, ela tem picos no crescimento. Curva de crescimento da empresa, ela faz até uns picos aqui, ó, pá, é assim que acontece na prática. E se você não desenvolve a habilidade de gestão, quando tem esses picos, você pode perder o controle da situação. Então, a rigor, você deveria se desenvolver como administrador desde o início. Lembra que você me fez essa pergunta? Quando você vai se estruturar como empresário, você vai desenvolver naquele momento, você vai começar a desenvolver naquele momento habilidades como gestor, como administrador. Se você faz dessa maneira, você poderia deixar para corrigir essa fragilidade, que ela não existe ainda, ela está quietinha, quando a empresa começa a ter clientes, ter colaboradores, está com um processo financeiro mais estruturado. De novo, viu, Sara? Tem que ter muito cuidado quando a gente dá essas orientações, mas é isso, por isso que ela é a quinta parte da história. E para você ter uma empresa bem estruturada, claro que você vai precisar ter uma boa gestão, né? Porque uma coisa realmente tá, para você estruturar uma empresa, você precisa conseguir administrá-la bem no todo, né? Interligar todos os processos que a gente já comentou e os outros. E eu queria saber, assim, quais são as principais funções de uma boa gestão, assim, o que é que ela faz numa empresa e como fazer uma boa gestão. Muito bom. Veja, imagine uma empresa, a gente pode fazer duas comparações aqui de uma empresa. Uma empresa é como se tivesse uma engrenagens, né? Engrenagens. E tem aquele filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, que mostra lá o Chaplin apertando as engrenagens. E é uma questão de você fazer com que essas engrenagens funcionem da maneira correta, com eficiência. Se as engrenagens estiverem apertadas demais, elas vão rodar, mas elas vão dar mais trabalho para rodar. Se elas estiverem soltas demais, se quiser dar velocidade exagerada nas engrenagens, elas podem se soltar. O gestor ele tem que ter essa habilidade de calibrar muito bem todas as partes da empresa para que elas funcionem de uma forma equilibrada, de uma forma mais adequada. Quer dizer, eu precisaria saber que tem que haver um equilíbrio entre a quantidade de clientes que eu tenho e a quantidade de colaboradores que eu vou precisar para atender esses clientes. Se houver um descompasso muito grande entre um e outro, estou dando só um exemplo, certo? Eu posso ter problema no atendimento ao cliente. Assim como precisa haver um compasso entre a capacidade do financeiro em processar o dinheiro que entra das vendas, né? Porque se eu faço isso de maneira muito apressada, o dinheiro que entra, eu já dou um destino para ele. Eu posso também, essa engrenagem não funcionar adequadamente. O gestor ele tem que ter essa habilidade de calibrar, e para isso ele precisa conhecer as áreas. Ele precisa conhecer cada uma dessas áreas para ele saber. Essa habilidade é uma maestria que não é nada do outro mundo, não é difícil. Não, como você falou, não tem ninguém melhor que o próprio empresário para entender tudo que funciona na empresa dele, né? Então, ele conhece todo o produto, o serviço, o colaborador. Então, tem que ser ele mesmo para conseguir administrar isso tudo, né? Exatamente, exatamente. Como a gente compara com o corpo humano, né? Coração, pulmão, fígado. Você tem que colocar os órgãos todos ali funcionando adequadamente para
Ele também tem que ser uma pessoa que tem liderança, tem que desenvolver liderança. Por que liderança? Porque que as pessoas vão seguir quem na empresa? Ele, né? As pessoas ficam na empresa por quê? Porque acreditam que as ideias daquela pessoa que está lá na frente são ideias boas e por isso que... Então ele tem que desenvolver também essa... Ah, mas dá para desenvolver liderança? Dá, porque claro que algumas pessoas nascem com um talento maior para serem líderes, mas liderar pessoas é você desenvolver a habilidade de gerenciar pessoas. É você desenvolver essa habilidade. Você tem que ser um bom líder e um bom gestor, né? Tem que ser os dois, tem que ser os dois. Coisa pequena, né? Você diria manusear bem essas duas habilidades. E aí, só para fechar, e aí eu gosto muito, antes de fechar essa parte, eu gosto muito de falar que uma coisa que facilita a vida do empresário, quando se fala da gestão, é você trabalhar com indicadores. Quer dizer, você vai não apenas contar com a sua experiência, mas também com os indicadores que vão mostrar se a empresa está indo bem ou mal. Então, vou colocar só para a gente entender. 2 indicadores. Um indicador de vendas que está crescendo. Opa, bom, né? O indicador que as vendas estão subindo. O indicador financeiro, o caixa está diminuindo. Ora, então, não está errado. Então, uma coisa não está batendo com a outra. Por isso que eu preciso olhar para esses 2 indicadores. Bom, as vendas estão crescendo, mas a quantidade de colaborador está crescendo muito mais. Tem alguma coisa errada também na engrenagem que faz a empresa rodar, percebe? Eu preciso olhar, ou eu consigo contratar bem os colaboradores. Até acerto quando eu contrato, mas eles vão embora logo. Tem alguma coisa errada, então, no meu processo de retenção. Então, ele tem que olhar alguns indicadores que são satisfação do cliente, retenção dos colaboradores, lucro da empresa, quantidade de vendas que ele faz, frequência e volume. Lembra que nós falamos do podcast que não viu? Vai lá, podcast da venda, não é isso? Como vender mais? Vou colocar aqui no card para vocês poderem assistir. É isso. Legal. Só para fechar a questão, ele precisa também provocar alguns desequilíbrios na empresa. Tem que dar uma chacoalhada na empresa de vez em quando. Falamos aqui do corpo humano, não foi? Coração, está tudo funcionando ali adequadamente, se acorda, está tudo ali descansado, aí você vai fazer um Cooper. O que acontece? O coração vai pela boca, né? Sai pulmão também, mas o que acontece depois, quando você para, o coração ele se restabelece e aí ele fica mais forte para a próxima corrida. A empresa é a mesma coisa, você tem que dar uma chacoalhada nela, vender mais do que a sua capacidade. Você é louco? Pois é, porque aí você vai dar um jeito de, se você for um bom gestor, de equilibrar isso e a empresa vai ficando mais forte. Então, assim, eu acho que foram dicas incríveis, assim, para qualquer empresário que quer fazer a empresa crescer, que quer manter ela bem estruturada, né? Você tocou aqui em vários processos, vários pontos, vários passos para fazer a empresa crescer de verdade. Eu queria lembrar também o empresário que está assistindo esse canal, que está nos escutando também, para se inscrever, compartilhar, comentar, né? Compartilhe com seus amigos, né? Pessoas que você acha que vão gostar de escutar isso aqui, que tenho certeza que vai ajudar muitos empresários, né? Que estão com vontade de crescer, mas não sabem como. E aí eu queria saber, Otaderaldo, se você tem alguma dica final para falar para a gente sobre essa parte de estruturação da empresa. É isso, que você não subestime a necessidade de estruturar a sua empresa, acreditando que você tem talentos ali, ou você vai conseguir lidar com os imprevistos, não é? Que não precisa essa estrutura toda, porque a empresa é muito pequena. Não, você pare, estruture o seu negócio, planeje ele, que você vai ter uma chance muito maior de sucesso, muito maior. Não dá para comparar um com o outro. Então, tire essa crença, que eu chamo de uma crença que limita o nosso crescimento, que é achar que não precisa estruturar tanto assim. Legal. Ótimo, então. Muito obrigada. Tchau, até o próximo podcast. Tchau.